Oi, gente, tudo bom? Vocês lembram de mim? Então, tô aqui de volta. Gostaria de bater um papinho com vocês. Esse papinho aqui já faz uns dias que eu tô pensando nisso. Que, na verdade, é uma coisa que já faz alguns dias. Eu acho que deve fazer alguns meses aí que isso me veio à cabeça de maneira fragmentada. E aí eu aproveitei que agora a gente está no momento de carnaval, que é o momento que ninguém faz, né, coisa alguma. Descansa, você vai pular carnaval, vai curtir, mas assim, você tem uma quantidade de tempinho aí razoável, né? Então eu aproveitei para colocar as ideias em ordem e de repente ver, né, se eu consigo pelo menos organizar. Então eu fiz um pequeno roteiro, um roteiro bem, né, curtinho assim, para a gente poder desenvolver de repente a ideia, porque a ideia eu entendo que é, de certa forma, importante. Eu vou propor para vocês que a gente trate o seguinte tema a respeito da pós-modernidade, mas não essa visão que muitas vezes as pessoas veem como uma coisa inevitável, nem uma coisa que, isso é normal, isso é natural. Por quê? Eu entendo que a pós-modernidade é a sociedade da mentira. E eu vou explicar para vocês. É o seguinte, a gente vive num mundo que ele foi desenhado e foi formatado de maneira mais específica depois do final da Guerra Fria. Quando a gente teve a derrocada, né, do bloco soviético, houve um desarranjo daquela ordem que existia até então. E aí nós tivemos uma espécie de euforia, pelo menos por parte do Ocidente, dos países do Ocidente, dos países desenvolvidos do Ocidente, para ser mais exato, em que eles se sentiram os vencedores e que, a partir dali, tudo aquilo que estava estipulado nos valores e a relação de poder na geopolítica não fazia mais sentido. E o mundo era deles. Então era a oportunidade que eles tinham de serem felizes, né? Eu acho que essa é uma forma bastante interessante da gente colocar. Serem felizes. E aí, o que acontece, toda vez que você tem um grupo que vence alguma coisa, a gente até costuma dizer que a história é contada pelos vencedores. De certa forma, ela é contada pelos vencedores. Só que quando os vencedores eles não sentem mais a ameaça de perder o seu status quo para os perdedores, eles baixam a guarda com relação à necessidade de manipular a história ou a verdade oficial. E isso foi uma característica que é herdeira dessa época. Se a gente pensar, porque foi assim, principalmente na Europa, porque na América Latina, na Ásia, na África, isso não se aplica. Você tinha uma realidade em que a maior parte dos países da Europa Ocidental, que eram países capitalistas, eles não adotavam um capitalismo liberal. O capitalismo como sistema, mas com características de benefício social, de benesses sociais. Lembrando uma coisa, essa estrutura de você ter benefícios sociais, ela passava por muitos países, inclusive o Brasil, né, ele se beneficiou disso por muitos anos. Desde, se a gente parar para pensar, desde a época de Getúlio Vargas, antes da Segunda Guerra Mundial, que era uma coisa puxada para os movimentos fascistas, ele teve aquela guinada, né, para se alinhar aos Estados Unidos. E junto disso, ele adotou uma série de medidas que foram protetivas para o país e protetivas para a população brasileira. E assim, como teve, né, de repente, a criação das leis trabalhistas, né, a criação da Petrobras como uma empresa nacional
para explorar o petróleo no Brasil. E aí o que acontece é que você tinha no mundo inteiro, de repente, algum, alguma rede de proteção social que salvaguardava o caos que poderia se instalar, de repente, numa economia sem nenhum tipo de equilíbrio, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de retorno em termos de qualidade de vida, onde de repente tudo fosse simples mercadoria, porque a desregulação transforma tudo em mercadoria, e aí a mercadoria faz com que todas as coisas só sejam acessíveis para quem pode pagar, e quem não pode pagar não tem acesso. E aí você começa a ter qualidades ou gradações de qualidades daquilo que você pode ter acesso, como a água, como a luz, como, sabe, a educação, a saúde, né? E em alguns casos você pode até ter uma gradação, mas em alguns outros casos, como por exemplo, até mesmo o acesso à energia elétrica, ou à água, o saneamento básico, existe uma grande tendência a todo mundo rodar do mesmo jeito, porque você tem uma certa dificuldade em, sabe, quem tem mais dinheiro vai ter melhor fornecimento de energia elétrica, por exemplo. Mas assim, a gente precisa entender que eu estou falando tudo isso, já passando para frente, um monte de coisa, mas quero voltar a esse ponto de antes do final da Guerra Fria. Porque o que acontece é que os governos capitalistas, eles tinham um certo receio de repente, nos seus países, a situação do povo trabalhador ser tão precária, tão precarizada, que de repente eles pudessem se sentir tentados a uma experiência socialista, tal qual fosse um modelo adotado pela União Soviética. Então, é por isso que, principalmente na Europa Ocidental, teve esse movimento que é a social-democracia, que é um capitalismo, só que com um toque muito forte de proteção social, uma previdência social muito boa, leis trabalhistas garantindo muita coisa, educação dada pelo Estado, saúde dada. Alguns países continuam tendo isso, mas assim, desde o final da Guerra Fria para cá, o que você começou a ver é que, assim, acabou esse negócio, né? Acabou os grátis, né? Então, tudo tem que dar dinheiro. E aí, na verdade, o que houve é uma tentativa forte em todos os países do mundo para se implantar o receituário neoliberal, que é de Estado mínimo, que é de privatização, de venda de estatal, de serviço público e tudo mais, porque o serviço público, na verdade, ele é de baixa qualidade e que a única coisa que é capaz de oferecer qualidade para as pessoas é a iniciativa privada, basicamente isso. E aí a gente precisa entender que para sedimentar esse tipo de coisa foi preciso ter uma série de pessoas argumentando para selar esse tipo de coisa. Olha, o capitalismo venceu para sempre e todo mundo vai ser feliz pro resto da vida. Não é à toa que dessa época veio, né, a ideia do fim da história de Francis Fukuyama, né, que é um cara, ele é, na verdade, acho que é descendente de japonês, mas ele mora nos Estados Unidos. Ele tinha feito um artigo, esse artigo fez um sucesso na época, e aí se transformou em um livro e tal. E ele foi uma das pessoas, eu acho que foi a primeira pessoa que falou disso, que é, né, o fim da história. A história acabou. Que história? A história que tinha essas disputas de poder, né, geopolítica, essas disputas para querer saber quem manda, quem obedece, o fim da história baseado, de repente, na possibilidade de haver revoluções, haver grandes mudanças na sociedade, né? Enfim, quem venceu foi o capitalismo e é isso aí, vai ser assim o resto da vida para todo mundo e acabou. Acabou a história. Não tem mais disputa, não tem mais nada. Isso gera um sentimento, uma ideia de vamos baixar as nossas guardas, né? Os trabalhadores, os sindicatos, os movimentos sociais. Vamos baixar a guarda, sabe? Esse negócio de conflito de classes, isso acabou.
Agora, o que tem é isso aqui. Os que mandam, mandam, os que obedecem, obedecem. E acabou. Então, desistam de tentar mudar a realidade, porque a realidade é essa. De hoje para frente, é essa e sempre vai ser essa. E aí a gente vê, de repente, algumas outras pessoas que, de certa forma, ajudaram a gente montar essa realidade que a gente vive. Eu coloco um nome também importante, foi o Karl Popper. O Karl Popper, ele é meio que, acho, se não me engano, ele é de cara de tipo de filosofia da ciência, sabe? Ele não é um cara exatamente um filósofo, ele é voltado para a ciência, na verdade. É um cara que ele tem essa coisa de, de analisar a ciência. E ele fez alguns livros, e um livro que ele fez uma série de críticas à forma como a comunidade científica ela atuava. E ela até hoje, de certa forma, atua, né? Que assim, sabe, tipo, mostrando, pô, os caras são cruéis, entendeu? Sabe, aquela rigidez, aquela coisa que às vezes você tende a aceitar uma teoria antes mesmo de você poder comprovar, por exemplo, sabe? Demonstrando até um certo preconceito, sabe? E assim, não deixa de ter razão tudo isso. Mas é também um pouco perigoso, porque assim, colocou em xeque muito da lógica da pesquisa científica, da, da maneira como a ciência se estabeleceu e foi se estabelecido o que você entende como verdade, a verdade científica, né? E a ponto da pessoa, de repente, pensar que talvez a verdade científica não seja verdade, porque existem outras verdades que a própria ciência ela não reconhece. E aí você tem toda a questão de outros povos que são realmente oprimidos, que a comunidade científica não absorve, não aceita, de repente, os seus saberes, que isso é uma realidade. E, assim, não vou dizer que ele vê com todo esse pacote, mas assim, ele abriu a porteira para essas discussões. Só que, qual é o problema disso? O problema é que você acaba colocando em xeque o conhecimento que a humanidade, principalmente no Ocidente, ele foi acumulando durante os últimos séculos e que, de certa forma, trouxe os benefícios da nossa sociedade. E não é só em termos de tecnologia, principalmente em termos de qualidade de vida, no que diz respeito, por exemplo, à psicologia, principalmente nas ciências humanas, né? Se você pensar, as ciências humanas, elas, elas são ciências que elas são um pouco mais complexas de se estudar, e aí a gente entende que a sociologia muitas vezes ajuda a gente a perceber certas coisas, porque, por exemplo, na história, na geografia, sabe, na própria psicologia, na pedagogia, na filosofia, você tem grupos, né, que compõem a sociedade que essas ciências, elas são espaços que estão sendo disputados, sabe? Esses grupos que disputam o poder efetivo, sabe, da riqueza, da influência política e tudo mais, eles disputam todas as áreas daquilo que pode trazer poder. Então, eles também disputam espaço na história, na filosofia, na sociologia, da mesma forma, pode parecer que não, mas também você vai encontrar isso na matemática, você vai encontrar isso na física, na engenharia elétrica, eletrônica, sabe, tudo mais, das artes, né? Então, assim, são espaços em que os grupos disputam a sua hegemonia. E alguns grupos conseguem ter maior ou menor entrada em determinadas áreas do conhecimento, ou de repente eles conseguirem estar mais, eles terem características que são mais interessantes ou que conseguem ter avanços mais, mais significativos dessas áreas, né? E de repente outras linhas ali
de grupos que representam ali, que disputam o poder, de repente não conseguem ter naquela área. Algumas áreas mesmo de ciências humanas, a gente vê que algumas linhas, elas estão firme e forte por aí, mas por financiamento de empresários, de banqueiros, que eles incentivam pesquisas e tudo mais dentro da área acadêmica, de uma linha de pensamento, de estudo, que complicadíssimo, que, sabe, é difícil de surtir algum efeito, alguma coisa, mas, sabe, tem esse incentivo, tem banco patrocinando, dando bolsa, tem empresa, grupos empresários, grupos internacionais, grupos ligados à governança internacional, né, que dá aquele incentivo de grana, né? E aí você vê, por exemplo, muitas vezes tem pesquisa pra caramba, tem avanço pra caramba, mas porque o cara que tá ali, né, o cara no livro, ou que tá, né, vivendo a vida ali, atendendo as pessoas, de repente ele vê que aquilo tem mais a ver com a realidade das coisas, né? Quando o Karl Popper ele veio com as suas ideias, né, que ele segundo consta, o que ele defende é o nosso chamado racionalismo crítico, né, que não é à toa que tem essa palavra ser crítico, né, e racionalismo, que ele entende que é uma forma dele estudar a racionalidade das coisas, das práticas científicas, de uma maneira crítica, e essa parte crítica é bem assim, herdada do marxismo. No marxismo, ele sempre tem essa coisa crítica, né? Essa visão crítica, essa análise crítica, né? Você tem isso na psicologia, você tem isso na geografia, você tem isso na filosofia, você tem isso na pedagogia, você tem isso em um monte de outras áreas também, né? E é sempre assim, né? Pedagogia histórico-crítica, geralmente tem alguma coisa crítica, porque o pensamento crítico ele é muito valorizado na forma marxista de se interpretar as coisas. E aí ele, né, ele utilizou essa análise crítica para fazer uma análise da forma como a ciência se organizava, né? E daí ele fez algumas estipulações do que ele entende que é ciência, que ele entende que é de ciência, né? Tanto é que não é à toa que ele colocou o marxismo como uma ciência, uma falsa ciência. E o que ele coloca para argumentar é a questão da falsibilidade. Falsibilidade é assim, é você de repente tem uma teoria um pouco teórica, em que de repente você vai colocar em prática, aí ele não dá certo. Aí não dá certo, aí você vai lá e em vez de você admitir que deu errado, você busca uma outra teoria, compõe uma outra ordem das coisas para tentar provar que aquilo, né, aquilo é verdade. E ele diz que o marxismo é assim, porque o bloco soviético caiu, provou-se que era mentira, que o socialismo dá errado, então, e os marxistas, eles teimam em dizer que dá certo, e eles teimam em dizer que, né, enfim, e eles não admitem que o negócio é errado, e eles buscam outras análises para tentar dar a volta, mas é curioso, né, de repente o marxismo, porque assim, o bloco socialista da União Soviética, ela não, ela não foi aplicação do marxismo. O marxismo é um método é um método científico. A forma como foi aplicada a economia, a produção, a organização social, ela vem disso. Mas, sabe, ela não é todo marxismo. Pensar o que a gente tem em Cuba é fruto do marxismo. E ainda existe. E Cuba, mesmo tendo mais de meio século de bloqueio comercial, não deu errado. Pelo contrário, consegue dar certo mesmo tendo essa situação muito complicada para a economia deles. Se você parar para pensar, a China é um país que teve uma revolução comunista muitas décadas atrás e está ameaçando a hegemonia dos Estados Unidos. Então, diz uma coisa, será que tudo isso veio do marxismo? Será que tudo isso é falsibilidade? Tudo isso, de repente, não prova que talvez não seja assim tão errado?
Então, assim, isso é só para a gente colocar em jogo que existe também nesse livro, nessa interpretação, algumas coisas que puxam a brasa para a sardinha para aquilo que você quer também, né? Toda vez que foi colocado, porque aí deu errado, né? Quando teve lá a grande crise, né, nos Estados Unidos, da queda da bolsa, isso foi em 28, se não me falha a memória, 29. Poxa vida, isso seria a prova de que o liberalismo é uma, é uma falsa ciência, mas ninguém fala isso. Aí os caras criaram o neoliberalismo, consegue ser pior ainda, e ninguém fala. Então, tá faltando aí usar o mesmo grau de racionalismo crítico, né? Porque você consegue ter esse criticismo com uma coisa e com a outra coisa que também provou em determinado momento histórico que deu errado, não se usa. Então, também tá errado, né? Complicado, né? Mas aí a gente precisa entender que isso abriu as portas para o que a gente entende hoje em dia como pós-modernidade. Isso abriu as portas para pós-verdade, que é a ideia de que uma verdade ela é sempre uma meia-verdade, ou uma verdade de acordo com o ponto de vista de quem está dizendo que é verdade, ou que existem vários tipos de verdade e que não existe uma verdade absoluta. Eu entendo que verdade absoluta é como uma utopia, mas como uma utopia, ela é algo que você caminha para você ir chegando lá, mesmo que você nunca chegue, mas se existe um caminho, é por ali, né? Todas as utopias, na verdade, elas são assim. Não é porque elas são impossíveis de serem alcançadas que elas devem ser ignoradas. Que, aliás, é uma interpretação também de conservadores. É uma utopia, isso nunca vai acontecer. Pode ser que nunca aconteça, mas o que faz a sociedade evoluir, ser mais justa, mais equilibrada, é a gente caminhar nesse sentido. Não é a gente ficar parado. Porque, da mesma forma como essa ideia ali do Guiana de dizer fim da história, né? E se for o fim da história, é uma forma de incentivar as pessoas a desistirem de mudar as coisas, é uma forma de você tentar convencer as pessoas a desistir de continuar seguindo. Da mesma forma como você também dizer que existe uma pseudociência, né, no marxismo, quando você fala que, sei lá, astrologia é uma pseudociência, marxismo é uma pseudociência, sei lá o que é uma pseudociência, você está tentando usar um mecanismo argumentativo para fazer com que as pessoas que de repente têm alguma simpatia por aquilo desistam daquele modo de pensar. E eu já vi muita gente falar e colocar muitas vezes em pé de igualdade, por exemplo, a astrologia com a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma coisa que faz muito mal, porque ela é uma manipulação visando você ter um poder em cima de um fanatismo religioso, de controle das pessoas, querendo vender para a pessoa de que se ela der dinheiro, que se ela se sujeitar ao seu líder religioso, ela vai ficar rica, ela vai prosperar, sendo que isso não acontece. E a astrologia não faz isso. A astrologia sequer, sabe? Então, assim, ela pode até ser uma pseudociência, mas ela não é uma anticiência, como no caso da própria teologia da prosperidade, que de repente você vê religiosos dizendo que eles são contra a ciência, que eles, né, defendem design inteligente, né, falam que existe ideologia de gênero, porque dizem que, segundo a biologia, né, só pode existir homem e mulher, sendo que biologia não diz nada disso, muitas vezes falando, né, confirmando a ideia de que existem diferenças de raças, então porque isso a biologia também já. E a biologia, na verdade, nunca confirmou nada disso. Na verdade, para a biologia, não existe confirmação de que na espécie humana existe raça. Porque você diz o que? A quantidade de melanina que você tem na pele, mais ou menos concentrada, identifica você como uma raça, que isso modifica a cor da sua pele, significa que você é de uma raça diferente da outra, ou do teu cabelo.
Mas me diz uma coisa, um bulldog pode ser branco e pode ser preto, pode ser marrom, pode ser rajadinho, e é um bulldog. Ou você me diz que um bulldog branco é um bulldog, é uma raça bulldog branco, e bulldog preto é uma raça bulldog preto. Ah, mas tem um pastor alemão que não é assim. Tá, o dálmata também não é assim, mas, cara, existem, são raças mesmo, sabe? Que eles existem raças de cachorros, aí a gente tem em consideração isso, que conseguem ter variações de cor, são maiores ou menores. Assim como tem raça de gato, cachorro de caramba 4, que dentro da mesma raça tem cores diferentes. Não existe, sabe, essa divisão. As determinações genéticas do ser humano não tem variações tão grandes, assim, não tem marcadores tão grandes a ponto de você, cientificamente, por exemplo, dizer que esta é uma raça, aquele é outra raça, aí acabou. Entendeu? Não tem isso. É só um exemplo, sabe? Agora, você tem todas essas coisas, inclusive essa questão de pessoas religiosas, de como a gente viu, que nós precisamos ocupar o espaço da ciência, nós precisamos. Não é porque eles querem ocupar o espaço da ciência por si só, para ensinar design inteligente, para ensinar que o mundo foi criado em 7 dias. Não, porque existe um grupo que se utiliza desse modo de pensar, dessa ideologia, dessa doutrina, para se estabelecer politicamente e exercer o seu poder, a sua influência. E por isso eles disputam os espaços. Eles estão disputando os espaços porque eles querem poder. Simples assim. E aí a gente vê que tudo isso trouxe para a gente assim, a possibilidade da gente privatizar serviços essenciais, né? De você ter um Estado mínimo, que você não tem mais aquele Estado de Direito, né, que eu falei para vocês, que principalmente na Europa Ocidental você começou a ter uma rede de proteção social, você privatizando tudo, a escola pública não existe mais, o hospital público não existe mais, a comunicação, a telecomunicação pública não existe mais, o transporte público não existe mais. Né? O que existe é o transporte coletivo, mas são empresas que vão operar no transporte coletivo e eles têm que dar lucro. Tudo tem que dar lucro. Para dar lucro, não pode ser barato e não pode ser para todo mundo. Tem que ser para poucos e tem que ser tipo assim: os melhores são mais caros e é para pouca gente. De repente, para a turma toda, é aquela porcaria barata. Entendeu? Mas de graça, nunca, jamais. A gente vê também fazendo parte dessa questão de neoliberalismo, a questão das reformas, como reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma administrativa, que na verdade a palavra reforma, um monte de palavra dentro dessa lógica neoliberal, é só uma palavra bonitinha para esconder uma outra coisa, né? Porque não é reforma, é demolição. Você não está reformando nada, você está demolindo, você está acabando com, sabe, o trabalhismo, os direitos dos trabalhadores, você está acabando com a Previdência, você está acabando com tudo, você está acabando com a estrutura administrativa do país, do Estado, você está acabando, você está destruindo, você está demolindo. E você diz que é reforma porque, se você falasse a realidade, se você fosse sincero, você ia espantar a população e ninguém ia aceitar. É isso. A realidade é isso. E aí a gente precisa entender o seguinte: quanto mais reforma acontece, mais privatização acontece, quanto mais concessão, quanto mais se coloca regras neoliberais de você ter ali superávit primário e o caramba 4, mais você faz com que a sociedade e com que a economia ela comece a ficar instável. As pessoas vão viver as incertezas. A pessoa não tem mais a mesma segurança que ela tinha. Um trabalhador há 50 anos atrás, ele tinha uma série de certezas. Se ele fosse trabalhar em uma indústria, ele sabia que o salário dele ia ser relativamente bom, ele ia ter lá um sindicato por ele ia ter uma série de coisas, sabe? Não digo 50 anos atrás, porque 50 anos atrás acho que era lá no meio da ditadura, mas se a gente pegar 30 anos que seja, né, você pega ali ainda nos anos
90, no finalzinho dos anos 80, dos anos 90, você tinha, sabe, a pessoa, enfim, tem alguma estabilidade de emprego, tem direito, ela não dá para ser mandada embora assim, seja lá como for, ela tem carteira registrada, ela tem uma estabilidade, a carteira registrada garante isso para a pessoa, aquela coisa de, você vai ficar só 3 meses e acabou, entendeu? Você tem uma série de garantias que dá para a pessoa uma tranquilidade para ela viver a vida dela e não ser escrava do trabalho, porque você tirando essa estabilidade, você faz com que o trabalhador ele se sinta obrigado a estar o tempo todo mostrando que ele quer trabalhar, que ele quer não sei o que não sei o que, e ele fica mais tarde, e ele se doa, e se doa. Só que quanto mais ele se doa para o trabalho que ele faz, menos ele se doa para a vida dele, para a família dele, para os amigos. Ele deixa de viver uma vida legal de final de semana, aí diminui os direitos dele, aí chega no carnaval, ele tem que trabalhar, porque se ele não trabalhar, ele não vai ter dinheiro. E tudo isso, essas instabilidades, elas geram crises. As pessoas, elas ficam em crise. A gente não percebe, mas as crises que acontecem, que aconteceram, elas são fruto de todas essas coisas. E as pessoas, elas vão se adaptando, as sociedades vão se adaptando, só que a incerteza, ela começa a fazer parte da vida dela. Ela não sabe se ela vai ter emprego até o ano que vem, ela não sabe se ela vai conseguir se aposentar, ela não sabe quando é que ela vai poder ter um mês de férias, ela não sabe se ela vai poder visitar, os Lençóis Maranhenses, fazer uma viagem para os Estados Unidos, para a Europa, sei lá para onde, porque ela sabe que nada da vida dela está garantido. E aí a gente vê um outro pensador da modernidade líquida, que é o Zygmunt Bauman, que ele fala da modernidade líquida, da sociedade líquida, dizendo que nesse mundo que a gente está, essa nova geração, ela não se apega muito às coisas. Por isso que ele fala que é líquido, né? As relações são mais curtas, são menos duradouras, a relação de trabalho, a relação afetiva, a relação de tudo, as ligações. Mas essas ligações, é isso que a gente precisa entender. Elas não são líquidas, elas não são duradouras, não são tão aprofundadas, porque as pessoas ficaram mais avoadas. Não é. É porque as condições materiais que a gente vive não permitem fazer com que você crie raízes mais profundas, seja de amizade, seja de relacionamentos, seja de trabalho, seja de onde você vai morar, em que casa você vai morar. Você não consegue, de repente, fazer um financiamento a longo prazo, porque você não sabe se você vai conseguir pagar o financiamento. Você não sabe se você vai estar trabalhando ou não. Só que hoje em dia, sim, você é mandado embora sim. Entendeu? Porque não tem estabilidade, não tem nada. Mas aí o patrão pensa o que ele quiser, né? Tem alguém ganhando 2.000, eu demito e coloco no lugar 2 pessoas ganhando 1.000, porque tá cheio de gente que tá precisando de trabalho, a pessoa topa qualquer parada. Tudo isso, essa precarização, ela faz com que a gente viva uma realidade falsa. É uma realidade que, sabe, que não faz sentido. Para a gente não faz sentido, mas para quem está ganhando dinheiro faz todo sentido. Que é o sentido do lucro. Mesmo a pessoa já tendo todo o dinheiro do mundo, não precisando de dinheiro. Mas a pessoa tem uma doença na cabeça que ela acha que, nossa, que ótimo, que maravilha. Tô feliz, né? Tô supimpa. E aí a gente chega na questão da gente ver que nós vivemos uma sociedade que ela é baseada na mentira. O próprio trabalho que é fake. Por que é fake? Porque você está trabalhando hoje, você não sabe até quando você vai estar trabalhando. Uma pessoa vai te propor um emprego, um trabalho, e é um trabalho completamente irregular. A maior parte das propostas de trabalho são irregulares, são freelance. Antigamente, 20, 30 anos atrás, o freelancer era a exceção, hoje em dia é regra. Todo mundo é freelancer. Todo mundo tem que abrir MEI. E aí há meio bom que você não tem patrão. Você não tem patrão, você não tem emprego, cara. Você tem que sair todo dia para ralar e para buscar a tua forma de ganhar o seu dinheiro, de você ter o seu ganho. Você é escravo de uma coisa que não tem ninguém te mandando, porque você tem um sistema que te obriga a fazer isso pela dívida. Porque o que escraviza a gente é a falta de dinheiro.
Da mesma forma como o cara que tem dinheiro, ele tem tudo, o capitalismo é assim, ó, você é livre. Não, é livre quem tem dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais livre você é. Você pode ir para onde você quiser, você pode comer a comida que você quiser, você pode se hospedar onde você quiser, você pode viajar para onde você quiser. Se você não tem dinheiro, você não consegue nem sair de casa. Você não consegue pagar um ônibus. Essa que é a realidade. Porque para todo mundo ser livre, nessa lógica, precisaria pelo menos que as pessoas tivessem, todas elas, empregadas e ganhando bem. Ganhando bem e, assim, com estabilidade. Porque não adianta nada você estar empregado, estar ganhando bem. Se você não tiver estabilidade, você vai só viver o momento presente. Agora dá para fazer uma compra esse mês, dá para fazer uma compra legal no supermercado. Vou comprar. Ah, esse mês dá para juntar uma grana. Quando eu conseguir juntar grana, eu troco de carro. Eu compro um computador novo, eu mando arrumar a frente da minha casa e assim por diante. Quando der. Mas aí você sempre pensa, não vou planejar, porque se eu planejar não vai dar certo, porque eu não sei. Eu sei o que é isso, porque eu vivo isso. Desde o ano 2000, eu vivo isso. Isso é a vida do freelancer. É você não ter nenhuma estabilidade. No começo, isso me deixava maluco. Sabe, todo esse cabelo aqui que eu não tenho aqui na minha cabeça, eu perdi perdendo sono por não saber como que ia ser o mês seguinte, por não saber se ia ter como pagar as contas, por não saber como é que eu ia ter fazer minha compra no mês no supermercado, para tentar achar um jeito de você conseguir a grana que é suficiente para você viver a sua vida, não, sabe, simplesmente na base assim, da dignidade. E aí o que a gente vê hoje em dia é tudo fake. É tudo fake. Gente, para vocês terem uma ideia, Brasil, assim, muitos países, mas o Brasil de maneira muito acentuada, Brasil está praticamente sem parque industrial. Não tem mais indústria. A gente já foi bem industrializado, a gente não tem mais indústria. Mas a gente tem empresas que têm indústria. A gente tem a Fiesp, a gente tem a Federação das Indústrias. E a gente tem industrial, mas a gente não tem indústria. Por quê? Porque as indústrias são fake. Porque as indústrias, elas vendem aqui coisas que são fabricadas lá na China, que é feito sob contrato com uma indústria chinesa, que ela tem que fornecer ali todo mês uma quantidade, que seria a quantidade que a indústria, se ela tivesse aqui, ela iria produzir. Para você ver como ela é falsa. Você tem uma economia em que os investidores eles não querem ter empregados para precisar se preocupar com imposto, com fundo de garantia. Eles querem só o lucro. A única coisa que eles querem é, sabe, é o dinheirinho no bolso. E eles não querem trabalhar. Então, a única coisa que eles fazem é colocar dinheiro, investir. E aí você tem um mercado de investimento que ele incentiva você a não produzir nada. Então, a nossa economia, ela não produz. A nossa economia, ela não se faz, ela não gera riqueza. E aí, quando você tem, de repente, alguma coisa que gera riqueza, o que gera riqueza em cima de um trabalho que é coisa escrava, isso quando não é escravo, o análogo à escravidão, que é o caso do agronegócio. O agronegócio é uma exploração absurda, sabe? Isso que é o agronegócio. Uma tremenda uma exploração. E aí a gente vê as empresas, as pessoas. Cara, você, como indivíduo, você vira o empresário. Você tem o seu perfil no Facebook, no Instagram. O seu perfil é a sua empresa. E assim, seja você, e no WhatsApp também, né? O seu perfil é a sua empresa. Você vai se comunicar com as pessoas numa rede social, você, na verdade, tem a opção de fazer como se você estivesse anunciando. Você paga para que as pessoas vejam o que você postou. A sua opinião, o que você achou, se você vai fazer um desabafo, se você vai colocar uma foto do lugar que você foi. Se você pagar, todo mundo vai ver. Se você não pagar, ninguém vai ver.
Então, o teu post virou mercadoria. A tua foto virou mercadoria. A tua imagem virou mercadoria. E aí você é uma pessoa que é uma mercadoria. Né? Você tem uma marca. Cara, uma pessoa tem uma marca. Tem gente que vende curso para ensinar a pessoa a criar a si mesmo com uma marca forte. E aí as pessoas vendem cursos de tudo, de tudo. E não adianta, você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser administrador, você pode ser seja lá o que for. Você não arranja emprego, porque tá cheio de gente procurando emprego. Aí tem o cara que ele vai te ensinar como que você vai fazer para você fazer um currículo que vai chamar a atenção dos caras que vão empregar, dos caras que vão fazer entrevista, para você pular na frente de todo mundo. Mas você tem que pagar para isso. Aí o cara vai te dar um curso para você, de repente, achar um emprego. Você que é ilustrador, quer ser ilustrador, tem curso. Tem gente que te cobra para isso, para você arranjar um emprego. A pessoa vai te ensinar como é que faz. Não adianta você saber desenhar. Não adianta você saber. Então, o que acontece é que é uma economia baseado no nada assim. Eu vou ensinar você como fazer para você se dar bem. Eu vou cobrar com isso. E essa é a minha fonte de renda. Não, eu não vou ensinar você a desenhar. Eu não vou ensinar você a fazer animação. Eu não vou ensinar você sobre história, sobre matemática, sobre sei lá o que. Não, eu vou fazer com que aquilo que você sabe sirva para dar dinheiro para você. Sirva para fazer com que você tenha condição de você pagar suas contas. Entendeu? E isso acontece por quê? Reforma da Previdência, reforma trabalhista. A gente tá todo mundo vendendo almoço para comprar janta. E aí você tem todo esse esquema, toda essa montoeira de coisa, de venda de facilidades, porque tá tudo difícil. Então vou dar um jeito aqui de mostrar para você como é que você vai passar pelo caminho das pedras, dar o seu pulinho do gato para você conseguir se dar bem. Pague para mim. E aí você cria uma economia, né, uma forma de ganhar dinheiro, de gerar renda que não gera riqueza, que não gera produto. Ninguém produz nada. Você simplesmente faz tráfico. Tráfico de quê? De influência, tráfico de conhecimento. Você ensinar para a pessoa como que ela faz para burlar regras, leis, normas. O negócio tá tão absurdo, que o pessoal te manda mensagem. Eu já recebi isso, no ano passado eu recebi um monte de gente falando assim, olha, você tem a sua chance de você ser independente financeiramente, tem um trabalho aqui que não vai te exigir nada, não vai te exigir conhecimento, não vai te exigir nem muito tempo, basta você ter umas horinhas ali por dia, né? Basta e você topar aí, a gente começa a trabalhar, são algumas missões que você faz por dia, eu até fui ver o que era, às vezes eu tava meio apertado aqui, falava, meu, eu tô aqui uma grana aqui, vamos ver como é que é isso aí, né? De repente é tão fácil assim, não faço nada. Aí os caras te dão aquelas missões, assim, existem pessoas, existem empresas, existem hotéis, existem restaurantes, existem tudo o que você imaginar, que tem seus perfis no Google, seus perfis no Instagram, sei lá onde. E aí, ele precisa, seja uma pessoa que quer ser influência, ou seja uma empresa que quer, de repente, ser achada com mais facilidade na busca do Google, por exemplo. Aí eu tenho milhares de empresas ou pessoas fazendo a mesma coisa. E quando você vai fazer a busca, quem que vai sair primeiro? É quem tem mais curtidas, comentários, quem está mais indexado. Né? Então, o que eles fazem? Eles têm empresas que elas vendem a facilidade de ajudar você a ser encontrado nas buscas com mais facilidade. O que eles fazem?
eles contratam um monte de gente, dezenas de pessoas. Essas pessoas vão entrar no seu perfil, vão entrar no seu site, no seu, enfim, e aí vai fazer uma avaliação. Uma avaliação, vai colocar um comentário. Olha, recomendo, é tudo muito bom e tal, não sei o quê. E aí, isso são missões. Você faz um bloquinho de missão, e quando esse bloquinho de missão, sei lá, 4, 5, não sei quantos, você ganha 10 pontos, 20 pontos, deposita na sua conta lá na hora. Aí tem a segunda missão, tem a terceira missão, tem a quarta missão, né? Depois que você faz a terceira, quarta, quinta ali, que você ganha 10 pontos, 10 pontos, 10 pontos, aí os caras chegam para você e falam assim, agora nós vamos fazer uma pausa, mas é uma coisa que é muito legal. Você, né, pegou aquele período e ganhou os 30 pontos. O cara falou assim, agora é o momento da gente fortalecer o blockchain. Vamos lá comprar. É, cara, sabe o que comprar? Vamos comprar moeda virtual ali, vamos comprar o Bitcoin. Se você comprar 100 reais, daqui a uma hora você vai ter 120 reais. Se você colocar 200, você vai ter 240, e assim por diante. Fala aí, né? Você ganhou 30 reais e aí você tem que colocar no mínimo 100 reais. Você entendeu? E aí, pô, né, cara, qual é o investimento que você bota 100 reais e volta 120? Não tem, não tem. Para você que vive numa perda desgraçado, não tem investimento que dá isso. Você não vai botar dinheiro no mercado financeiro, em ações, porque você não tem grana, você tem 100 conto. Isso se você tiver 100 conto, entendeu? Só que o cara, na verdade, ele tá te usando. Porque o cara te deu 30 conto e daí você vai ter que tirar 70 conto do seu brioco para colocar lá no negócio do cara para você, sabe? E assim, é a malandragem da malandragem da malandragem. E tudo isso, veja só nesse ponto, a gente vê que são pessoas vendendo avaliações falsas, cotação de moeda virtual falsa, que uma moeda que já é falsa porque ela não existe, para de repente você, sabe, é tudo fake, é tudo uma grande mentira. Todo esse sistema é uma grande de uma mentira, é uma grande fraude. E as pessoas fazem porque as pessoas estão precisando de grana. Você acha que se uma pessoa tivesse o seu emprego ali garantido, com o seu 13º, com férias, né, com, enfim, sabe, o seu vale transporte bonitinho, ali o seu ticket de alimentação, né, podendo daqui a 30 anos se aposentar e estar numa boa e ter uma aposentadoria digna, justa, você acha que as pessoas iam entrar nessas barcas furadas? A pessoa só entra em barca furada porque não tem opção, não tem uma escolha. E é esse que é o problema. E a gente está achando isso normal. A gente está aceitando isso. A gente não está reclamando. E não adianta. Se você não reclama, enquanto você não reclamar, vai ser disso para pior. Eu já tô nessa terra, nessa bolinha de barro já há algumas décadas vivendo, caminhando aqui. E olha, a gente acha que não vai ser pior, que pior do que tá não fica, mas fica pior. E 10 anos piorem mais a situação. E 10 anos passa fácil. A gente teve essas reformas. Cara, ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Todo mundo aceitou. Tá todo mundo com 5 dedos atonado do tomo e tá aceitando. Oh, o Lula, o pai Lula vai resolver. O pai Lula não vai resolver, cara. Porque não precisa ser um pai Lula para resolver. A gente precisa resolver. A gente precisa tomar as rédeas de qual é a sociedade que a gente quer. É uma sociedade que não tem economia, que não tem dinheiro, que não tem emprego, que não tem estabilidade. Vamos colocar a mão na cabeça. Vamos parar um pouquinho para pensar. Será que não vale a pena? Então eu estou jogando para vocês essa pulguinha atrás da orelha. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho. Isso assim, seja para
qualquer um, seja para o artista, seja para o peão. O cara do Uber, cara. Porra, o que é o Uber, cara? É a mentira da mentira, cara. Você às vezes está na lona. Aí o Uber, se você vai entrar de Uber, você tem muita facilidade. A própria empresa te ajuda a você financiar o carro, você comprar o seu celular, um celular caro, colocar um plano bom na internet, e aí você é obrigado a pagar todo mês o carro que você financiou, o celular que você comprou e a internet que você botou. E ainda tem que ficar fazendo manutenção do seu carro, para o seu carro tá joinha para você poder rodar por aí. E aí, sabe o que acontece, meu amigo? Você é escravo. Por quê? Porque se você não trabalhar, essas contas vão vencer e você tem que pagar. E se você não tiver dinheiro, você vai tirar do seu fiofó para pagar. Quando vencer lá a parcela do teu carro. Não tem tempo ruim aí. Aí você vai ter que se virar no, sabe? Se virar no avesso para você conseguir a grana para você pagar as contas. Essas contas que você só fez para poder trabalhar. E tem um monte de gente fazendo dívida para poder trabalhar, tá se endividando para poder trabalhar. E tem cliente que vira pra gente e fala, pede mesmo, cara, porra, você não pode trocar equipamento? Faz um investimento aí, faz um investimento. Porque é ótimo, a psicologia das palavras é assim. Se você tem uma coisa que você quer que as pessoas não gastem, você chama aquilo de gasto. Se você quer que a pessoa gaste sem pensar, fala que é investimento. Não, investe aí. Porra, sabe? Você tem aí o quê? Você tá com o seu carro tá velho, tá todo fuinhado aí. Porra, meu, você pode botar aí, cara, um carro novo, cara. Investe aí nisso, vai poder trabalhar no Uber. Investe. Sabe quanto custa um carro novo? Você já viu quanto tá você pagar financiamento todo mês de um carro novo? Sabe quanto você vai ter que trabalhar no mês só para poder sustentar a montadora? Não é para sustentar você, é para você sustentar a montadora. Faz as contas. Vai ver quanto você vai ter que pagar. Vai ver quanto você vai ter que trabalhar. E você vai ser obrigado. O que passar disso pode vir para o seu bolso. E aí você vai ver quanto que o Uber tira de você. Você que trabalha ali no iFood, não sei lá o que, vê também. O cara vai lá e arruma a moto, que a moto tá toda arrebentada. Arruma a moto, o cara quebrou a perna, quebrou não sei o que, tá ainda tudo fiado. O cara gasta uma grana para se consertar, para consertar a moto. E vai lá trabalhar. E vai precisar trabalhar para poder pagar o conserto, para poder pagar o hospital, para poder pagar os remédios. Que ele só se ferrou no hospital, se ferrou com remédios, caramba, 4, porque ele estava trabalhando lá entregando comida. É um bom negócio isso? Você acha que é um bom negócio? Então vamos parar, vamos botar a mão na cabeça. Tá tudo errado. E a gente tá deixando passar. Vamos acordar. Bom, e é essa a lição desse vídeo. Espero que todo mundo esteja joinha, felizinho, né? Todo sorridente. Ai, que maravilha, gente. Tamo na meta, né? Tamo, gente, A gente não precisa ficar brincando com o mundo, xingando tudo, dando chute, porrada pra todo quanto é lado. Mas a gente tem que saber lutar pelas nossas coisas. E eu só fiz esse vídeo porque eu entendo que esse vídeo ele é muito importante. Seria ótimo que as pessoas pudessem ver. Não é porque sou eu que estou falando, mas porque eu vejo que o teor desse tipo de conteúdo eu não vejo rolar por aí. Eu gostaria que rolasse. E eu gostaria que as pessoas comentassem, discutissem. Se de repente você está vendo esse vídeo, você tem um outro canal, você não precisa nem falar de mim. Mas trata disso, trata desse tema. Porra, vamos desenvolver essa ideia, vamos debater, vamos discutir, vamos pensar, vamos mudar a realidade. Vamos se esforçar pelo menos. Nem que dê errado, vamos se esforçar, vamos tentar. E agora, de repente, você acha que é legal, você curtiu, foi bom, cara, dá o seu joinha aqui, coloca pra frente aí, passa pra frente pros seus amigos esse vídeo, o link dele, sabe? Curte o canal, me siga. E
Quem sabe no próximo vídeo a gente não esteja tão na merda, né? Sonhar não custa nada, então sonhemos. Até o próximo vídeo.